Olá pessoal, eu sou o professor Euripides. Estamos aqui com a disciplina Programação de CNC no curso Técnico em Mecânica da Polimig. CNC é a sigla de Comando Numérico Computadorizado. É um conjunto de sistemas de software e hardware para operar automaticamente as máquinas ferramentas, como as fresadoras, tornos, centro de usinagem, eletroerosão, corte a laser e outras máquinas industriais similares. A usinagem CNC é realizada através de uma máquina controlada por comandos numéricos, ou seja, é um processo de fabricação que utiliza computadores e software para automatizar as máquinas. As máquinas de CNC, elas começaram a ser utilizadas aqui no Brasil há mais ou menos 30 anos atrás, embora na Europa, no Japão, nos Estados Unidos já usavam-se há mais tempo. Então essas máquinas de usinagem CNC, elas apresentam várias vantagens em relação a uma máquina convencional, como o torno mecânico convencional, a fresadora mecânica convencional. Então, vamos citar aqui algumas vantagens da máquina CNC. Um menor tempo de usinagem. Então, por exemplo, uma máquina convencional, por exemplo, um torno que demoraria ali, por exemplo, 4 horas para fazer uma determinada peça mais complexa, com rosca, com rebaixo, na máquina CNC gastaria menos de 1 hora. Então, ganha-se tempo em realizar essa usinagem, entregando a peça para o cliente, né, num tempo mais curto. Também a usinagem CNC melhora o acabamento superficial da peça, aquele acabamento, né, ali da superfície, independente se o material é aço, se é bronze. Então, o acabamento, através das ferramentas com pastilha de metal duro, que são utilizadas nas máquinas CNC, consegue um acabamento superficial muito superior ao acabamento de uma máquina convencional. As máquinas CNC também têm alta precisão, né? Principalmente de medidas com tolerâncias rigorosas, né? Podendo fazer medida com tolerância, por exemplo, de 1/100º de milímetro até 5 milésimos de milímetro, o que numa máquina convencional de usinagem, isso é realmente muito difícil de conseguir. Bom, também a máquina de usinagem apresenta excelente repetibilidade, ou seja, é possível fazer muitas peças idênticas, né, conforme o desenho, eliminando, né, aquela falha normal que pode acontecer quando vários operadores em máquinas diferentes estão produzindo a mesma peça. A usinagem de peças com geometria complexa, ou seja, a máquina CNC ela vai fazer uma usinagem de uma peça muito complexa, que seria muito difícil, levaria muito tempo para fazer numa máquina convencional, né? Então ela faz na mesma peça recortes, cavidades, todos os tipos de rosca. Então toda peça, por exemplo, o girabrequim, que é uma peça que usa no motor do automóvel, acredito que vocês conheçam, é uma peça muito complexa de usinar numa máquina convencional, mas na máquina de usinagem se torna uma usinagem normal. Bom, a máquina de CNC é ideal para a produção de médio e alto volume. Então, tem empresas que não fabricam só 10 peças, fabrica para o cliente 50 peças, 10 mil peças no mês. Então, nesse caso, a máquina CNC ela vai otimizar o processo, inclusive baixando o custo da peça nessa grande quantidade. E principalmente, né, uma melhor segurança para o operador, que você sabe, uma máquina convencional, o torno, a fresadora, uma furadeira, o operador fica exposto ao cavaco quente ali que sai da máquina, que desprende das peças. As máquinas elas são fechadas, né? Elas têm ali uma espécie de uma porta, né, fechada, que para que a máquina funcione, a porta da máquina tem que estar fechada através da indicação de um sensor eletrônico para dar mais segurança para o operador. Aqui é só para vocês conhecerem, né, alguns exemplos de fabricantes de máquinas CNC. Então, a gente tem algumas mais famosas, que é a Mazaki, que é um fabricante japonês, mas tem fábrica aqui no Brasil. Temos também a Home,
que é uma fábrica de máquinas CNC do Brasil. Temos a Nardini também, que é uma fábrica de tornos CNC. Tem a Grob, que é uma fabricante de máquinas CNC, centro de usinagem, né? Tem a Amada, que fabrica dobradeiras, guilhotina, máquina de corte a laser CNC. Então, né, são os principais fabricantes de máquinas CNC que comercializam essas máquinas aqui no Brasil e também em várias partes do mundo, né? Nós estamos vendo aqui uma foto de um perfil de uma máquina CNC, aqui no caso é um torno CNC do fabricante Home, né? Só para vocês terem uma ideia, o compartimento, né, a porta que fecha aqui para se fazer a usinagem, para proteger o operador, é mais ou menos isso aqui, né? Uma porta corrediça, então realmente dá mais segurança, né, para o operador e para quem está próximo ali da máquina fazendo outra atividade. Aqui, né, uma visão geral de uma máquina CNC. Aqui nesse caso aqui é um torno, né? Um torno do fabricante Home. E aqui a gente tem, aqui não está dando para ver na foto a placa do torno, né? E aqui os portas-ferramentas, que uma máquina CNC, dependendo do modelo da máquina, pode trabalhar simultaneamente com várias ferramentas. 5 ferramentas, 20 ferramentas, tem máquina até com 50 ferramentas ao mesmo tempo. E aqui tem um painel de controle, onde o operador da máquina vai inserir o programa, vai ligar a máquina, girar a placa, né, etc. Né? Algumas máquinas modernas, né, já não tem mais esse sistema aqui computadorizado da máquina, porque é feito via, né, um computador, um notebook. Né? Então aqui é uma máquina convencional, de um custo mais baixo, né, que essas empresas menores têm condição de adquirir, porque uma máquina CNC completa, o custo dela é muito alto comparando com a máquina convencional. Aqui também nesse exemplo é uma foto de um outro modelo de máquina CNC que chama centro de usinagem. Então o centro de usinagem, assim, ele consegue usinar uma peça muito complexa. Só para vocês terem uma ideia, esse centro de usinagem é uma máquina que é como se misturasse a fresadora com o torno, porque ela faz peças cilíndricas e peças não cilíndricas, né, na mesma máquina. Então ela faz peças mais complexas na usinagem. Mas o comando aqui, vocês podem comparar com a foto anterior, é bem similar, né? Para onde o operador vai inserir os dados, né? Etc. Então, centro de usinagem. É uma máquina de CNC, uma das mais usadas, né, nas indústrias de usinagem mecânica. Aqui nessa foto nós estamos vendo no detalhe um exemplo de um comando, né, do painel de comandos de programação manual na máquina. A máquina CNC, principalmente as mais antigas, ela aceita a programação aqui digitado manualmente. Mas hoje em dia já tem softwares mais avançados, como o software de CAD e CAM, que nós vamos falar mais à frente, que dispensa que o operador ou o técnico faça a digitação do programa aqui, né? Mas aqui é só para vocês terem uma ideia que a máquina ela tem aqui os comandos, né, para que hoje o operador da máquina faça, né, a operação, regule a máquina para fazer a preparação para a usinagem CNC. Alguns exemplos de peças assim mais complexas, né, difíceis de usinar, que são usinadas na máquina CNC. Então aqui a gente tem o girabrequim, né, que é uma peça que é usada nos motores de automóveis, né? Então antigamente, há 40 anos atrás, era torneado num torno convencional, demorava muito e a peça ainda podia ficar com dimensões fora da tolerância. Então hoje esse girabrequim é usinado num torno CNC. Aqui nós temos uma outra peça, né? É um bloco de um motor de automóvel, vocês observam aqui cheio de furação, furos com diâmetros diferentes, né? Então, cavidade quadrada aqui, então esse bloco do motor, ele é usinado também num centro de usinagem CNC. E aqui nós temos uma outra peça menor, né? Também um pouco complexa, usinada no centro de usinagem CNC, porque ela tem partes que tem furação, tem rebaixo cilíndrico, né? Tem rebaixos aqui retangulares que não daria para fazer numa fresadora convencional.
Então, só para vocês terem uma ideia, né, do tipo de peça que geralmente são fabricadas na máquina de CNC. Aqui mais alguns outros exemplos de peças fabricadas no centro de usinagem CNC. Como a gente comentou antes, né, a gente pode fabricar na máquina CNC uma peça apenas ou um lote de 10.000 peças, que elas vão ficar todas iguais e com um único programa nós vamos produzir todas essas quantidades de peças. Bom, a máquina CNC, como a gente viu nas fotografias anteriores, elas têm uma estrutura assim, mais ou menos parecida das máquinas convencionais, né? A fresadora, o torno, mas então ela vai ter aqui o painel de comando acoplado à máquina, que é a parte, né, que vai eletrônica, que vai ler os programas, né, que vêm do desenho para a ferramenta da máquina cortar. Então, assim, só para vocês terem uma visão geral, que o objetivo dessa aula nossa aqui é aprender a fazer a programação, né? Então, a máquina CNC, embora ela tenha aqui o painel de comando para o operador digitar o programa, hoje já usa-se muito, né, o notebook com o desenho no CAD, e o notebook vai ser, né, interligado à máquina ou por um cabo, né, ou então por Bluetooth, né, sem precisar de cabo. Né? Hoje já quase não uso o cabo, mas já uso o Bluetooth, que já vem no computador e a máquina também aceita. Né? Então o desenho de CAD feito no computador e por Bluetooth ou por cabo, essas informações são passadas para a máquina, o software da máquina vai ler o desenho, vai transformar o desenho num código que a gente chama código G, porque chama G porque tem as letras G, né? E vai executar a peça. Então aqui é só para vocês terem uma ideia, né? Que a máquina CNC ela depende, né, de um computador com o software de CAD ou com o software de CAM para completar todo o processo de usinagem da peça. O CAD, né, é o desenho com auxílio de computador. E o CAM é a usinagem com auxílio de computador. Então, o CAD e o CAM são siglas em inglês, né? Aqui traduzindo português, a gente fala no CAM usinagem com auxílio de computador, mas em inglês é manufatura com auxílio de computador. Manufatura é mais ou menos sinônimo de usinagem. Então, só para vocês terem uma ideia melhor, né? Assim, uma visão mais rápida, o processo de CNC ele envolve isso aqui. E só adiantando aqui para vocês que hoje, né, atualmente, nós estamos aqui em 2026, numa indústria de usinagem, por exemplo, precisa do programador do CNC e do operador da máquina. O operador da máquina geralmente é um profissional que ele não tem, às vezes, um curso técnico, ele não sabe fazer a programação, mas ele é treinado para saber operar a máquina. O técnico geralmente não precisa de operar a máquina, tem o operador para isso, né? O técnico precisa de fazer o programa. Mas hoje, com o auxílio do CAD e CAM, esse programa que o técnico vai elaborar fica muito mais fácil de elaborar comparando com 20 anos atrás. Nós vamos ver isso hoje ainda aqui nos slides mais à frente. Bom, então, só para vocês terem uma ideia geral, né? O CAM, né, é originário lá do idioma inglês, Computer Aided Manufacturing, que é a etapa subsequente ao CAD no processo de produção de uma peça. Então, para produzir uma peça lá na máquina de usinagem, eu tenho que ter o desenho no CAD e depois passar para o software de CAM. Então, o CAM vai ler o desenho de CAD e o CAM vai transformar o desenho naquele código G, que nós vamos falar mais à frente. Bom, enquanto o CAD se preocupa apenas com o desenho da peça, o CAM assume o comando na hora de transformar o desenho em um produto concreto. Então, o CAM vai transformar o desenho lá na tela do painel da máquina CNC, mas de uma forma em 3D, para que o programador tenha condição de visualizar aquela peça que até então ela estava só no desenho lá do CAD. Então, o CAM ele é um software, né? Um software que tem os fabricantes que produzem, assim como o CAD é um software também, né? Então, o CAM, a diferença dele é que ele vai gerar o código G, toda a linguagem de programação G, através do desenho feito no CAD. Então, eu tenho que ter um desenho feito no CAD para que o software CAM gere o código G. Não adianta eu ter o desenho no papel.
Por isso é que tem que saber fazer o desenho do CAD, né? Alguém na empresa tem que saber fazer o desenho do CAD para proporcionar que o software CAM transforme o desenho de CAD, né, na linguagem de programação que a gente chama de linguagem G. Essa linguagem G, também chamada de código G, instrui a máquina sobre os movimentos que ela precisa realizar para criar uma peça projetada. Então, o G é como se fossem os comandos lá da máquina, né? Na máquina, no torno convencional, nós temos lá um volantezinho, um anel graduado, que a gente roda para a ferramenta movimentar. E lá na máquina CNC não tem esse volantezinho manual, mas o código G eletrônico vai instruir o movimento da máquina, se o movimento vai ser no comprimento X, na largura Y, né? Ou na profundidade Z. Então, o software de CAM, ele calcula o caminho da ferramenta para fazer a usinagem, o melhor caminho da ferramenta para fazer a usinagem, para que a usinagem fique mais rápida. Numa máquina convencional, o operador da máquina convencional, o torneiro, o fresador, é que tem que fazer isso, imaginar isso, né? Então, o CAM, ele facilita bastante, né, a otimização da produção dessa peça, né? Por isso que na máquina CNC a peça é produzida, usinada com muito mais rapidez do que na máquina convencional, graças, né, a esse caminho da ferramenta já estabelecido pelo software de CAM. Antes de iniciar a usinagem, o CAM pode simular o processo de usinagem para que o operador, o programador, possa identificar alguma possível colisão da ferramenta lá na placa da máquina, na amostra, etc. Então, é legal, né? Porque depois que o CAM gerou o programa, o técnico vai fazer uma conferência no programa, mas ele não precisa de conferir só o texto do programa. Ele vai conferir lá no desenho em 3D, como se fosse um desenho animado, né? Uma simulação que o CAM vai fazer na tela da máquina, para que o técnico veja ali se vai estar tudo normal. Então, o técnico que hoje ele tem o software de CAD, software de CAM, ele pode fazer essa programação lá na casa dele e mandar para a empresa via internet, ou salvar, né, num cartão de memória, por exemplo, né? Então, é bastante... Agora, há 15 anos atrás não existia essa simulação. Então, hoje, isso aqui facilita bastante o técnico. Então, na realidade, o técnico não precisa fazer mais o programa, porque o CAM vai fazer o programa para o técnico, o que não acontecia há 20 anos atrás, né? Então, mas o técnico precisa saber o programa apenas para conferir, ou então é uma peça muito pequena, que o programa vai ser bem pequenininho, então não precisa nem do CAM, o técnico já faz direto, né, para colocar na máquina. Então, aqui essa figura para vocês entenderem como é que eu inicio o processo da usinagem CNC. Então, primeiro, o técnico tem que fazer o desenho no computador, o desenho daquela peça que precisa ser produzida. Agora, claro, na empresa não tem um computador para cada um. Então, às vezes, na empresa tem um técnico especializado em fazer o CAD. Então, aquele técnico, todo o desenho ele faz de CAD, né? Ele já está especializado, ele já está treinado, então ele vai fazer o desenho de CAD. A gente pode dar um esboço para ele, feito à mão livre no papel, e ele vai transformar aquele esboço no desenho do CAD, né, naquele software de CAD. Bom, então esse software de desenho do CAD vai ser salvo. Antes a gente salvava num CD ou num disquete, mas hoje praticamente não usa CD mais e nem o pendrive. Então a gente salva num cartão de memória. E esse cartão de memória é colocado no computador, pode ser o mesmo computador ou pode ser lá da máquina, e o computador vai ler o software de CAM, vai ler o desenho de CAD que está no cartão de memória e vai fazer, né, transformar aquele desenho na linguagem G, nos códigos G, e tem que ser mandado para a máquina. Então vai ser mandado para a máquina, igual eu mostrei para vocês no slide anterior, através de um cabo ou através do Bluetooth, né, que não precisa de fio. E a máquina CNC vai receber aquele código G e o código G vai interpretar os movimentos da máquina, movimento X, movimento Y, movimento Z. Então, dessa forma aqui, né, é para vocês terem uma ideia de como que funciona o processo. Se eu tiver só o CAD, não consigo fazer o processo CNC. Se eu tiver só o CAD e CAM, não consigo. Eu preciso de ter esses 3 sistemas aqui para fazer. Agora, qual que custa mais caro? Bom, o que custa mais caro é a máquina CNC, né? Agora, o software de CAM, ele tem um custo
um pouquinho maior do que o software de CAD. Então, a empresa precisa ter o software de CAD, o software de CAM e a máquina CNC. E, naturalmente, o operador que vai operar a máquina, né? Para vocês terem uma ideia, eu comentei aqui no slide anterior que o software de CAM ele faz uma simulação do processo de usinagem. Então é isso aqui, tá vendo? Vamos supor que eu tenho uma peça para usinar, né? Ela tem uma base aqui, tem um degrauzinho aqui, uma outra parte aqui em cima. Essa é a peça que eu quero fazer, que está lá no desenho de CAD. Então, antes de usinar a peça, o software de CAM ele pode simular aqui, ó, o caminho que a ferramenta vai fazer aqui. Tá vendo umas linhazinhas aqui azuis aqui? Aqui está mostrando, né, representando o caminho que a ferramenta fresa, né, vai fazer aqui para usinar essa peça. Para a gente conferir se não teve nenhum erro no programa, né? Nenhum erro no programa. Então, antes de fazer começar a usinagem, o CAM ele faz essa simulação para o técnico ou até o operador verificar. Vamos supor que o técnico viu que teve um erro aqui, a ferramenta chegou aqui, ela parou, ou ela desceu aqui para fazer uma geometria diferente do desenho. Então, o técnico vai lá e conserta, corrige lá, né, aquela linha da linguagem G. Então, é bem legal, né? Aqui está uma peça simples, né? É como se fosse uma peça retangular com um chanfro aqui, mas quando a peça é bem mais complicada, esse software de CAM, essa simulação, ajuda demais a visualização da usinagem antes de fazer a peça. Agora, claro, né, o técnico já, se ele usar um software de CAM assim, né, dos melhores, né, com mais eficiência, ele nem precisa de fazer essa simulação aqui, né? Então, mas na realidade é um recurso que o CAM tem, principalmente aquele técnico que está iniciando, um recém-formado em engenharia mecânica, né, que não tem muita prática de usinagem. Então, o CAM vai dar essa visão aqui antes de fazer a peça para nós, com o programa G, né, da linguagem G todo aqui do lado. Aqui não está dando para ver, né? Está muito pequenininha a figura, ok? Então, para vocês verem, então o CAM é isso aqui, simulando a usinagem da peça, e ele faz o programa da linguagem G para a peça, e o CAD é só o desenho. Aqui para vocês conhecerem, porque um dia você pode precisar para indicar para a empresa, ou você pesquisar na internet, alguns exemplos de softwares de CAM utilizados nas indústrias. O software de CAM, né, comentei há pouco, tem um software de CAD, tipo o AutoCAD, o SolidWorks, né? Então aqui nós temos o BobCAD, que é um software de CAM. O Gibson CAM, que é um software de CAM. O Master CAM, o Solid CAM, esse aqui é só se o desenho foi feito, o desenho de CAD foi feito no software SolidWorks, né, que é um software de CAD específico. O EdCAM, o FreeMill CAM, né? Esse FreeMill CAM, a gente consegue baixar ele na internet gratuito, principalmente para estudante de curso técnico, para estudante de engenharia, porque esses outros softwares aqui custam muito caros, né? O BobCAD é que tem um custo mais baixo. O BobCAD e o Gibson CAM, a gente não precisa de comprar o software, pode alugar o software por 6 meses, alugar por 1 ano, né? Para ficar mais barato. Agora, para um estudante ou uma empresa bem pequena que tem uma máquina de CNC simples, ela não precisa de comprar esse software de CAM que são caros, ela pode baixar lá na internet, né? O FreeMill CAM. Mill significa fresagem, né? Fresamento em inglês. Free significa gratuito, né? E CAM, igual eu falei, manufatura com auxílio de computador, né? Usinagem com auxílio de computador. Então, só para vocês terem uma ideia, se um dia você tiver que indicar para a empresa algum software de CAM, é esse aqui. Qual deles é o melhor, né? Todos são bons, mas o Master CAM e o Solid CAM são os melhores, mas eles são mais caros, né? Tem um custo maior. Bom, pessoal, feito a introdução aí de CNC, de CAM, vamos então agora começar, né, o primeiro passo aqui da programação CNC, que é o objetivo da nossa aula, ok? Então agora, né, presta atenção aí, desliga o celular aí, tira o fone de ouvido e presta atenção aqui. Sistema de coordenadas, a gente lembra lá da aula de matemática, né, que tem o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Então, a programação para usinar e CNC, ela baseia nos eixos de coordenadas da matemática, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, que vai representar
os movimentos da máquina. Então aqui a gente tem uma figura, né, simulando, aqui representando uma fresadora CNC. Então o eixo X é o eixo de comprimento aqui da mesa da fresadora CNC, eixo X. O eixo Y é aqui da largura, né, do transversal, o movimento transversal da mesa. E o eixo Z é a profundidade aqui, como se fosse fazer um furo, né, com a broca, um rasgo com a ferramenta fresa, né? Então isso aqui é que é a base para fazer a programação de CNC na fresadora. Né? E até no torno também, que é um outro caso que a gente vai ver mais à frente. Então vamos ver aqui, ó, com calma. O eixo X aqui, ó, é movimento no sentido de comprimento. Comprimento aqui da mesa da fresadora. Agora, se eu jogar o X aqui para a direita, eu tenho que considerar que o X é positivo. Se eu jogar o X aqui para a esquerda, eu tenho que considerar que ele é negativo. Isso aqui nós vamos ver ali na hora da programação. A mesma coisa no Y. Se eu jogar o Y lá para lá, como se estivesse entrando para a máquina, o Y é positivo. Se eu jogar aqui para fora da máquina, ele é negativo. E o Z, se eu jogar o Z para cima, né, como se eu estivesse voltando a broca da furadeira, por exemplo, né, ou jogar o Z para baixo, como se eu estivesse furando com a broca, indo para fazendo a usinagem aqui, o Z é negativo. E quando eu volto a ferramenta, o Z é positivo. Então isso aqui é fundamental para a gente entender a programação de CNC. Ok? Então aqui, ó, o eixo Y, movimento no sentido de largura. Ele pode ser mais ou pode ter o sinal menos, né? Dependendo aqui do lado que está fazendo o movimento. E o eixo Z é o movimento no sentido de profundidade, né? A ferramenta, a broca penetrando o material, a fresa penetrando o material para fazer um rasgo, né? Mas isso aqui vai ser importante, tá? A hora que a gente estiver fazendo a programação, para ver aqui o sentido, qual o sentido que a mesa da máquina está movimentando, para a gente colocar lá o sinal de mais ou o sinal de menos. Bom, a programação CNC no torno é um pouquinho diferente da fresadora, é mais simples, porque no torno o sistema de coordenadas é utilizado somente com o eixo X e eixo Y, perdão, eixo Z, né? Então no torno é só X e Z, lá na fresadora tem os três eixos, X, Y e Z. Então aqui está uma figura simulando o torno aqui. Então o eixo Z do torno é aquele que vai a ferramenta, né? O carrinho porta-ferramenta aqui, ó. Então o carrinho porta-ferramenta no torno é Z, não é Y não, é Z no torno. E o avanço da ferramenta aqui para cortar o material é que é X. Se eu avanço aqui, se eu tiro a ferramenta para fora da peça aqui, o Z é positivo. Se eu entro com a ferramenta lá na peça, o Z é negativo. Se eu tiro a ferramenta aqui no sentido de diâmetro da peça, o X é positivo. Se eu avanço a ferramenta lá para usinar a peça, tirar o cavaco, o X é negativo. Então, né, é importante saber isso aqui. Então, na fresadora eu tenho os três eixos, aqui no torno eu tenho os dois eixos. Então, a programação para a fresadora é uma, a programação para o torno CNC é outra. Então, aqui, ó, vamos ver aqui embaixo, resumindo. O eixo X no torno é o movimento no sentido do diâmetro, aqui, ó, sentido do diâmetro, o eixo X. E o eixo Z no torno é o movimento no sentido de comprimento, aqui, ó, comprimento, aqui, ó, a ferramenta avançando aqui, né? O carrinho porta-ferramenta avançando lá para a ferramenta cortar o material. Bom, um detalhe importante aqui para fazer a programação CNC é um conceito que a gente tem que ter, que vem lá da matemática também, que chama coordenadas absolutas. O que é isso? Vamos supor que isso aqui fosse um desenho de uma peça quadrada, né? Um desenho de uma peça quadrada. Então, nesse desenho da peça quadrada tem umas cotas aqui, medida de 20, medida de 50, medida de 70. Então, vocês observem que aqui esse pontinho que está aqui, ponto P1, ponto P2, ponto P3, vamos supor que fosse onde eu tivesse que fazer um furo, né? Um furo ali com a broca de centro, por exemplo, né? Então, a máquina CNC, a mesa da fresadora, ela não gira, né? Ela vai no sentido X, comprimento, e sentido Y, largura. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ter um ponto de referência aqui em qualquer canto da peça, qualquer canto, tá? Pode escolher qualquer canto. Aqui vamos escolher esse aqui, ó. Esse símbolo aqui que parece uma circunferência, né? Colorida aqui em dois quadrantes, é um símbolo que significa ponto de referência, onde nós vamos tomar referência para a ferramenta avançar no sentido X ou a ferramenta avançar no sentido Y. Pode ser também chamado de zero peça.
Então, zero peça e ponto de referência é um ponto imaginário que a gente vai, a partir dele, fazer as cotas do desenho. Então, observa que a cota 20 aqui do desenho está partindo desse ponto. A cota 50 está partindo desse ponto aqui, dessa face aqui, ó. A cota 70 partindo dessa face também. E a mesma coisa no sentido Y. A cota 60 está partindo aqui desse ponto, né? A cota 35 está partindo desse ponto e a cota 20 está partindo desse ponto. Então, isso aqui é que chama coordenadas absolutas. É quando eu tenho um ponto de referência e todas as medidas, as cotas, eu vou partir daquele ponto ali, daquele ponto de referência. É um ponto que eu vou partir. Então, isso se chama coordenadas absolutas. Então, na programação CNC, a maior parte da programação CNC a gente faz com coordenadas absolutas, ou seja, usando um ponto de referência. Mas lá na máquina de CNC, como ela é usada no mundo inteiro, né, não vem escrito em português, coordenadas absolutas ou ponto zero. Vem o código G90. Então, quando tiver escrito lá G90, você vai entender que as medidas foram tiradas da coordenadas absolutas, ou seja, partindo de um ponto de referência para fazer a medida. Então, aqui, por exemplo, né, vamos supor que eu quero chegar no ponto P2. Então, para chegar no ponto P2 aqui, para a broca de centro fazer o furinho de centro, eu tenho que partir desse ponto aqui, né? Dessa face aqui, subir 60, aqui, ó, subir 60, né? E movimentar aqui 60 no eixo Y e movimentar aqui 70 no eixo Z, né? Então, aqui, ó, no ponto 3, né? No ponto 3, é 20 no eixo Y, né? E 70 no eixo Z, onde eu pus aqui o tracejado azul, né? Se eu quiser lá no ponto 2, né? Ponto 2, eu tenho que partir desse ponto aqui, não inclinado, né? Partir desse ponto aqui, ó, subir 60, né? Lá tracejado vermelho, e movimentar no eixo X, né? O 50 aqui. Aí eu chego no ponto 2. Então, a programação CNC, ela é toda assim, em cima do eixo Y, em cima do eixo X. Nada da gente ir inclinado aqui, ó. Né? Para chegar no ponto 2, vou subir no eixo X, Y 60 e avançar aqui no eixo X 50. Então, isso que é coordenada absoluta. Mas lá na programação não vem escrito esse nome aqui, vem só o código G90. Então, a gente, né, vocês já vão guardando aqui. G90 significa uma referência da peça. A máquina vai entender que nós escolhemos um ponto de referência, que pode ser aqui embaixo, pode ser aqui em cima, pode ser aqui do outro lado. Tá? A gente vai escolher. Bom, então vamos começar agora, né, para vocês terem ideia da programação, tá? Preste atenção aqui que é importante. Então vamos supor que essa figura que eu coloquei aqui de cor cinza fosse uma peça, né? Uma peça aqui retangular que eu iria usinar, fazer a programação para usinar essa peça numa fresadora CNC ou num centro de usinagem. Então o que eu vou fazer aqui? A primeira coisa, escolher um lugar aqui no canto, né? Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, para ser o ponto de referência, aquele zero peça, né? O G90. Então aqui, né? A gente coloca aquele símbolo aqui, tá vendo? Essa circunferênciazinha com os cantinhos preto colorido, né? Então essa seta vermelha Y que está para cima e a seta X que está aqui na horizontal, né? O Y vertical, o X no horizontal. Não precisa de colocar isso na programação. Eu estou colocando aqui só para vocês verem. Isso aqui é imaginário, né? Basta eu colocar esse símbolo aqui. Então, aqui vai ser o ponto de partida da ferramenta para fazer a usinagem. Ok? Então, eu tenho que estabelecer esse ponto aqui para a máquina CNC saber que a usinagem vai começar desse ponto aqui com a ferramenta fazendo esse percurso aqui. Ok? Então, aquilo que eu falei ali no outro slide, né? O eixo X é o movimento no sentido de comprimento, aqui, ó, eixo X é aqui, o eixo Y no sentido de largura, né? Aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai fazer uma programação é escolher esse ponto de referência, chamado de zero peça ou chamado de G90. Vamos ver aqui um outro exemplo, né? Igual nós vimos na figura anterior, né? Eu vou escolher esse ponto aqui e vou colocar esse símbolo aqui para servir de referência para a máquina, né?
tanto para o eixo X e Y. Agora eu tenho uma peça aqui diferente, tá vendo? Uma outra peça aqui diferente, mas aqui nessa eu resolvi colocar o ponto de referência aqui embaixo e na outra foi aqui em cima, não tem problema. Agora, onde eu escolher determinar esse ponto de referência, eu tenho que ser fiel a ele, né, na trajetória, no percurso da ferramenta. Então essa aqui, eu vou começar, a máquina vai começar a usinagem partindo desse ponto, e essa aqui, a máquina de usinagem vai começar a usinagem partindo desse ponto aqui, né, para ela fazer lá todo o contorno da ferramenta. Então, né, a gente pode escolher, não pode faltar esse ponto. E esse símbolozinho aqui é que indica o ponto, né? As linhas vermelhas aqui eu coloquei, só para você ter uma ideia. Lá no programa precisa colocar essas linhas vermelhas, não, ok? Então aqui seria, né, como se fosse uma peça que fosse ser feita a fresagem dela na máquina fresadora ou na máquina centro de usinagem. Eu comentei no slide anterior que no sentido X tem um sinal negativo e o sinal positivo. Então vamos ver o que é isso aqui, né? Aqui está a nossa peça aqui, né? Só para ilustrar a parte cinza. Então aqui foi o ponto de referência que nós escolhemos, né? O zero peça, o G90, né? Então a ferramenta lá na hora da usinagem na máquina, a ferramenta vai fazer esse percurso aqui, ó. Igual eu estou passando o mouse aqui, ó, fazendo esse percurso aqui. Então é o seguinte, olha aqui embaixo. O X vai ter o sinal positivo quando o percurso for para a direita. O que é direita? Direita é isso aqui, né? A mão direita que você está aí. Né? E aqui onde eu estou colocando a setinha azul, a ferramenta vai fazer o percurso, vai começar para a esquerda. Então o sinal do X vai ser negativo aqui. Ó. Todas as vezes que a ferramenta vai começar a fazer a usinagem para a esquerda, igual está essa seta azulzinha aqui, o X tem que ser negativo. Agora, olha aqui embaixo. Olha aqui, ó, a ferramenta saiu aqui do ponto zero, veio aqui, a ferramenta veio aqui, e a hora que chegar aqui, a ferramenta que vai fazer o percurso X também, mas é no sentido contrário. Olha o sentido da seta aqui, está ao contrário. Então aqui, né, o sentido X aqui é para a direita, então o X aqui vai ser positivo. Então, se eu tivesse uma medida aqui de 250 milímetros, seria menos 250 milímetros. E aqui embaixo seria mais 250 milímetros. Lembrando que aqui é o ponto de referência, né? O zero peça ou G90, ok? Então, aqui, essa ideia aqui é importante, tá? A mesma coisa aqui, no caso da fresagem, é para o Y. Y é o eixo da vertical, né? Então, eu vou começar a usinagem por aqui, igual eu falei no slide anterior, a ferramenta vem aqui no X, né? Agora ela vai vir no Y. Aqui é Y, né? Então o Y aqui está para baixo, né? Quando o Y está para baixo, a ferramenta está tendo esse percurso aqui de cima para baixo, o Y será negativo, né? Negativo, né? O percurso for de cima para baixo. Agora, quando a usinar a ferramenta que vai ser o X, né, que a gente já viu, tiver aqui, né, lá, o Y vai ser para cima. Então, a medida aqui tem que ter o sinal positivo. Então, se essa medida aqui, por exemplo, for 200 milímetros, a gente vai colocar no programa menos Y 200 milímetros. E aqui mais Y 200 milímetros. Então, é a mesma ideia do X, tá? O Y é sempre nesse sentido aqui e o X a gente viu no slide anterior. Agora tem o Z também, né? O Z é a profundidade. Nesse exemplo que eu vou fazer aqui, eu não vou fazer o Z ainda não, para não complicar. Na parte 2, na aula parte 2, que vocês vão assistir depois, eu vou mostrar o Z também, tá? Então aqui nós vamos trabalhar primeiro só com o X e o Y. Bom, então agora, já que eu dei essa introdução aqui, para vocês terem uma nivelada, o que é CNC, o que é CAD/CAM, né? Vamos fazer um exemplo aqui, um primeiro exemplo aqui, para fazer uma programação CNC na fresagem, tá? Por enquanto aqui não vou mexer com o torno, não. Na aula, na parte 2, a gente vai ver sobre o torno. Então vamos começar com fresagem, que é mais simples. Então aqui, ó, o exemplo aqui, né? É um exercício, né, que eu vou resolver aqui. Elaborar uma programação CNC para fresagem no contorno da peça, de uma peça retangular que mede 200 por 250 milímetros. Então tá aqui, né, uma foto da peça aqui, né? Então nós temos uma foto da peça, uma peça de aço, por exemplo, podia ser alumínio, né? Então ela tem aqui o comprimento de 250 milímetros e a largura de 200. O que vocês acham que vai ser X aqui? O X é a medida maior, 250. E o Y é a largura, 200, tá? Então, isso aqui é o que o
nos passou lá no dia que a gente estiver fazendo um teste para emprego de técnico, né? O nosso chefe passou isso aqui para nós. Ele deu a peça aqui, né? Naturalmente, né? Deu o desenho, aqui eu estou mostrando a fotografia da peça para a gente entender melhor, e nós vamos ter que entregar para ele a programação. Agora, se eu tiver o CAM, eu vou lá no software de CAM, com o desenho feito no CAD, e o CAM vai fazer a programação para mim na hora, em menos de 5 minutos. Mas se eu não tiver o CAM, não tiver o CAM não estiver funcionando, eu vou ter que saber fazer essa programação, né? Manualmente aqui hoje a gente não fala na caneta mais, né? Fala no digitar, né? Então é assim que nós vamos fazer essa aqui, independente do CAM, tá bom? Então entendeu, né? Uma peça retangular, e vai interessar para nós colocar ela nas medidas de 200 e de 250. A espessura aqui não pediu para fazer, por isso que nós não vamos mexer com o Z nesse exemplo, ok? Então vamos lá fazer? Vamos ver como é que a gente vai fazer esse programinha aqui, né? Vamos gastar aqui mais ou menos uns 30 minutos, 35 minutos, né? Mas vamos fazer, né? O CAM gasta 5. Vamos então fazer aqui, ó. Se você quiser tomar uma água, dar uma paradinha aí, porque agora o próprio slide aqui você tem que prestar atenção, porque vão ser muitas informações. Bom, então aqui o enunciado do problema está mais completo, né? Está o desenho aqui, vamos supor que eu fiz o desenho no CAD, né? Fiz o desenho no CAD aqui, largura 200, comprimento 250, né? Aqui vai ser o X, aqui vai ser o Y, né? Bom, vamos ler aqui de novo, porque agora o enunciado está mais detalhado aqui, ó. Elaborar a programação CNC para fresagem no contorno, né? No contorno aqui, no contorno, né? Não é na espessura, de uma peça retangular de 200 mm de largura e 250 mm de comprimento, utilizando uma ferramenta fresa com 20 mm de diâmetro. Ferramenta fresa, ela tem umas que parece uma broca, né? Mais grossa um pouquinho. Então essa ferramenta fresa, que a máquina vai estar na máquina, vai ser uma ferramenta fresa com a medida de 20 mm de diâmetro. Isso aqui a gente precisa saber fazer a programação. E a rotação dessa ferramenta vai ser de 1000 RPM. Então aqui 1000 RPM, que nós vamos ter que colocar na máquina. E o avanço da ferramenta, né, vai ser de 50 milímetros por minuto. Então isso aqui a gente regula lá na máquina também, tá? Então são esses dados só que a gente vai ter para fazer a programação. A medida da peça, a medida da ferramenta fresa, ou podia ser uma broca, né, se fosse furação. A RPM que essa ferramenta vai girar e qual vai ser o avanço dela, a rapidez que ela vai fazer. Nesse caso aqui, 50 milímetros por minuto, né? Um dado aqui que a gente usa, né? Quando é um material mais macio, tipo um aço SE1020, né? Às vezes até um alumínio. Então, ok. Agora, o desenho não pode estar no papel. O desenho, né? No CAD. Claro que nesse exemplo que nós estamos fazendo aqui, o desenho está no papel. Mas lá na prática, a gente já pega esse desenho do CAD. Tá bom? Então, vamos ver como é que vai ser a solução desse problema. Eu vou fazer aqui primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, para facilitar para você entender. Então, aqui, ó, solução. Primeiro passo, o que nós vamos ter que fazer primeiro no desenho aqui, ó? Nós vamos ter que escolher o ponto de referência, né? Aquele x0, y0 aqui, ó. O x0, onde o y0. Que a gente pode chamar também de zero peça ou G90. Né? Então, aqui, ó, eu escolhi aqui, ó. Vamos escolher o ponto aqui, ó. Então, esse ponto vai ser o nosso ponto de referência para quando estiver lá fazendo a usinagem, iniciando a usinagem na máquina, a ferramenta que ela vai sair desse ponto e vai fazer esse percurso aqui. Então, tá vendo? É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Esse ponto aqui, tá ok? Ponto zero peça, o ponto G90, que é o ponto de referência. Ok? Então, isso é a primeira coisa. Vamos passar para o segundo passo? Aqui, antes do segundo passo, só para ainda no primeiro passo, né? O ponto de referência, para vocês verem como é que ficou lá. A peça está aqui, né? A gente mostrou no slide, entrou no desenho. E aqui, ó, aqui vai ser a minha referência. A ferramenta vai começar aqui. A hora que ligar a máquina CNC, a ferramenta vem aqui, ó, igual eu estou passando o mouse. Chega aqui, vai vir para cá, né? Então, aqui vai ser o ponto de início da ferramenta. Se vocês não fizerem essa ferramenta, começa a usinar aqui no meio. Aí a peça vai ficar deformada. Então, ok? Então, ó, comprimento X 250, largura Y 200, né? Aqui é o primeiro passo ainda. Aqui, então, ainda no primeiro passo, aqui está representando o mandril, né? O mandril porta-pinça que está presa à ferramenta cilíndrica fresa, né? Então, aqui a ferramenta fresa,
a máquina vai posicionar ela exatamente naquele ponto que eu escolhi como ponto de referência, tá? Então aqui está representando aqui a ferramenta, né? E a hora que começar a trabalhar, essa ferramenta vai aqui, ó, fazer a usinagem aqui partindo desse ponto, ok? Então esse ponto, né, a gente chama ele de X0, Y0, ou 0 peça, ou G90. Então, olha aqui, antes de a gente chegar lá no segundo passo, vamos esclarecer mais um detalhe aqui, ó. Então, tá aqui a peça, né? A ferramenta da fresa. Agora aqui, ó, para realizar a fresagem no contorno da peça, ou seja, para a fresa fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui e isso aqui, a ferramenta fresa precisa de percorrer as distâncias de 0 a 1, aqui, ó, 0 a 1, depois a distância de 1 a 2, para usinar aqui, depois a distância de 2 a 3, e depois a distância de 3 a 0, voltando, a ferramenta volta aqui para o ponto de referência. Então, a usinar CNC vai ser com esse percurso da ferramenta, nessa peça aqui. Então, por isso que a gente teve que escolher o ponto de referência aqui para a ferramenta iniciar a usinagem. Então, aqui uma fotografia, só para vocês terem uma ideia melhor, o que eu chamei de percurso da ferramenta de fresagem, né? Aqui é uma foto como se estivesse lá na máquina a peça, né? Ela presa aqui o material, e a ferramenta já está girando aqui, né? Então, aqui ela está cortando aqui nesse sentido, tá vendo? Vai cortar aqui, vem lá do ponto 0 ao ponto 1, do 1 ao ponto 2 aqui, fazendo aí, depois ela vai do 2 lá para o 3, tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Isso aqui que é o diâmetro da ferramenta que vai fazer a usinagem, a fresagem aqui dessa lateral aqui da peça, tá? Com a RPM de 1000. Olha, agora nós vamos fazer o segundo passo, tá? O primeiro foi aquela referência lá, o segundo passo agora. O que é o segundo passo? Programar o percurso da ferramenta do ponto 0 ao ponto 1. O que é ponto 0 ao ponto 1? Aqui, ó, ponto 0, que é a nossa referência, né? E esse percurso que eu estou passando o mouse aqui, ó, até chegar no ponto 1. Então, para a máquina CNC entender isso, nós temos que colocar aqui, ó, que a gente quer que a ferramenta movimente no sentido X, né? Agora, esse X aqui é o negativo, lembra? É o X negativo. Então, vai um sinal negativo na frente da medida de 250, porque 250 é a medida do desenho aqui dessa distância, né? Então, a gente vai escrever a medida e X menos. Então, vai ficar X menos 250. Então, eu escrevo aqui do lado, ó. Aqui do lado. Aqui na peça eu não preciso escrever não, tá? Aqui eu só estou mostrando para vocês. Eu preciso escrever só aqui, ó. X menos a medida. Vamos supor que a medida aqui fosse 500. Então seria X menos 500, tá? Então o percurso da ferramenta de 0 até 1, ok? Então esse é o segundo passo. Entendeu, né? Agora vamos lá fazer o terceiro passo. Terceiro passo, programar o percurso da ferramenta na distância 1 e 2. O que é a distância 1 e 2? Aqui, ó. A ferramenta agora vai ter que fazer esse percurso aqui, ó, né? De 1 até 2. Então, aqui não é X mais, aqui é Y, né? Largura é Y. Quanto que é a medida do desenho lá? 200. Então, eu vou fazer o Y aqui, ele tá para cá, né? Aqui, ó, tá para cá, como se fosse saindo para fora aqui. Então, o Y, quando tá para cá, né? No sentido dessa seta, ele é negativo. É negativo, vai ficar igual o X lá. Então, vai ser Y menos a medida. Então, lá, Y menos 200, tá? Então, por enquanto, aqui o X e o Y foram negativos, porque a nossa referência aqui, se fosse para lá, aqui, ó, se estivesse indo para lá, seria positivo, mas como está vindo para cá, é negativo e aqui negativo também. Então, igual eu falei, isso aqui da peça não precisa fazer, não. Esse desenho da peça aqui, eu só estou mostrando aqui para vocês entenderem melhor. O importante para nós é escrever aqui, ó. Então, vou escrever aqui, ó, Y menos 200, que é o percurso de 1 a 2. Vamos lá para o terceiro passo? Então, nós temos aqui, né? Vamos fazer aqui o próximo passo, né? Que é programar o percurso de 2 a 3. O que é 2 a 3? Aqui, ó. Esse percurso aqui, ó. De 2 a 3, esse percurso aqui. Então, que medida que é aqui? X. O desenho é quanto aqui no X? É igual lá em cima, né? 250. Só que o X agora é positivo. Lá em cima foi negativo, aqui é positivo. Quando é positivo, a gente nem precisa colocar a cruzinha aqui, tá? Se quiser, pode colocar. Então, eu vou escrever lá o percurso de 2 a 3 aqui, ó. Que é X mais 250,
A figura aqui é só para ilustrar, isso aqui é o que eu tenho que colocar, x 250, ok? Agora nós vamos para o próximo passo, que é programar o percurso da ferramenta na distância de 3 a 0. O que é o 3 até o 0? Aqui a ferramenta está aqui, ela vai ter que ir até o 0, que é aquele ponto que ela iniciou, que é o ponto de referência. Então, que letra que é aqui? Que eixo que é aqui? É o eixo Y, né? Largura. Agora o Y aqui, quando ele está para lá, ele está positivo. Então é Y mais 200, né? Ou não precisa nem de colocar o mais, então a gente coloca aqui, ó, y mais 200. Então aqui nós colocamos o percurso total da ferramenta, né? Aqui, ó, no percurso de 0 a 1, 0 a 1, x menos 250, de 1 a 2, o x menos o y menos 200, que aqui é y, o 2 ao 3, né? 2 ao 3, percurso 2 ao 3 é o x mais 250, ou nem precisa de colocar o sinal, e do 3 ao 0 é o y200. Então a ferramenta chegou aqui, voltou no ponto 0, aí a máquina vai desligar. Então ela já fez a usinagem. Então isso que nós fizemos aqui, ó, tá vendo? O x menos 250, o y menos 200, o x mais 250, o y mais 200, que é o que interessa para nós. Isso aqui já é o início do programa. Essa parte que eu escrevi percurso aqui, isso aqui a gente vai até desmanchar, tá? Você não precisa disso aqui mais. É só onde tem o x e o y, tá bom? Então aqui, ó, então aqui nós já estamos começando a aprender fazer o programa. Então aqui a gente fez o quê? O percurso que a ferramenta vai fazer lá quando a máquina estiver ligada. Bom, então na realidade aqui nós concluímos o percurso da ferramenta nos eixos X e no eixo Y, né? Que foi lá, saiu daquele ponto 0 lá, veio para o ponto 1, do ponto 1 no ponto 2, do ponto 2 no ponto 3, do ponto 3 lá até chegar de novo no ponto 0, que é o ponto de referência. Então aqui, ó, só interessa para nós aqui, ó, aquilo que a gente fez ali no slide anterior. Aqui a palavrinha lá, percurso de 1 a 2, percurso de 2 a 1, não precisa. É só isso aqui, né? Lá que a gente colocou x menos 250, que foi aquela primeira, a outra y menos 200, o x aqui é do 2 ao 3, 250, e o y do 3 ao 0, 200. Então, só isso aqui que interessa para nós daquilo tudo que a gente fez lá, ok? Então, isso aqui chama percurso da ferramenta, que a máquina vai ler isso aqui e vai entender que a gente quer que a ferramenta faça esse percurso, que igual vocês estão vendo na foto. Bom, antes da gente prosseguir aqui com o programa, vamos ver essa observação aqui. Na programação para fresadora CNC, a máquina utiliza comandos automáticos que já está lá eletronicamente no sistema interno da máquina. Então, esses comandos automáticos, eles são acionados através de funções preparatórias, que é aquilo que a gente chama de código G, linguagem G. Então, isso eletronicamente já está embutido lá no mecanismo da máquina, ok? A gente só precisa de ativar ele lá, tá? Essas funções preparatórias, esse código G, eles é que vão controlar os movimentos da máquina. Se eu quero um movimento X negativo, se eu quero o Y positivo, né? Então, mas isso a gente não precisa de fazer. Já tem lá na máquina, a gente precisa só de acender ele lá na máquina, vamos dizer assim, né? Só de estimular a máquina para trabalhar com eles. Então, esse código G são vários códigos G. Nós vamos ver lá. Então, vou dar um exemplo aqui, só para vocês terem uma ideia do que é esse código G. Então, a gente tem um que chama G90. Que significa coordenadas absolutas, que eu falei no slide anterior. Tem também um outro código chamado G00. Às vezes a gente só fala G0, mas o melhor é G00. É quando a ferramenta vai fazer um movimento rápido. Ela vai sair lá da origem e vai fazer um movimento rápido. Lembra quando a gente está fazendo um furo na furadeira com a broca? Quando a broca ainda não encostou no material, a gente desce a broca rápido. Quando a broca encostou no material, a gente vai pressionando a broca devagarzinho, né? Então, esse G00 é como se fosse lá na furadeira, eu estivesse descendo a broca rápido até chegar no material. O G01 é um movimento programado, um movimento lento, quando a ferramenta já está cortando o material. Tem um outro que chama G17, é quando a gente vai indicar que fez aquele ponto de referência X e Y, né? Aquele pontinho de referência, né? O coordenado absoluto, o G90, é diferente do G17. O G90, só para você saber que vai partir com todas as medidas de uma face, né? E o G17 que você está usando é um ponto de referência, porque pode fazer uma usinagem sem usar esse ponto de referência, que é um outro caso. E o G21, que as medidas do desenho estão todas em milímetros e não em polegada.
Se eu não colocar G21, a máquina pode fazer tudo em polegada. Então isso aqui são funções preparatórias que já vem embutido na máquina eletronicamente. Nós temos apenas que acionar isso lá na máquina, ok? Não precisa nem descrever G90 lá na máquina. Então, só para vocês terem uma ideia. Então, para fazer agora o próximo passo, né, eu precisei de fazer essa observação e precisei já saber que agora nós vamos trabalhar com os código G, né, aqui nos próximos passos. Então, eu sei que está meio complicado aí, é muita informação, mas você vai entender. Se tiver alguma dúvida, dá uma paradinha aqui, volta lá no slide anterior, vem olhando com calma, né, e para você continuar. Então, aqui é aquele painel, né, de comando numérico que as máquinas CNC têm. Né? Tem umas que são diferentes, mais modernas, né? Mas isso aqui é de uma máquina comum que é do fabricante Home. Então, aqui tem como se fosse um monitor, né? Um monitor aqui, ó, um display aqui. E essas funções preparatórias vão aparecer aqui no display. Tá vendo lá? G00, G01, G21, G54, G90, outro G se tiver. Então, isso aqui chama os comandos que já tem na máquina. Tá? A máquina já vai ativar esses comandos aqui, mas a gente vai precisar de colocar eles no programa, ok? Então, a hora que o operador for lá iniciar o programa lá na máquina, a máquina vai ativar esse programa. Mas enquanto eu estou fazendo o programa aqui no papel, né, digitando aqui, eu tenho que já saber quais são esses códigos aqui, né? Eu tenho que saber que G00 a ferramenta vai andar rápido, G01 a ferramenta vai andar devagar, G21 é porque as medidas vão estar em milímetros, né? Então, assim por diante, ok? Então é só para você visualizar. Quando está fazendo o programa, você não precisa estar lá em frente à máquina de jeito nenhum, né? Você está até na sua casa lá, só com o computador. Aqui eu só estou mostrando como é que vai acontecer lá na prática. Bom, então aqui, né? Vamos lá para o 6º passo agora, né? Será necessário acrescentar acima das linhas de percurso, né? Que lembra que nós fizemos lá a linha de percurso. Agora nós vamos acrescentar aqui em cima da linha de percurso esses códigos aqui, tá? Esse é só copiar. Só copiar. Todo programa vai ser isso. Se eu tiver 5 programas, eu vou copiar isso aqui 5 vezes, que são os comandos lá da máquina, tá? Então, nós tínhamos feito lá, né, o que está de preto aqui, que é o percurso X e Y da ferramenta. Agora, nós vamos colocar esse código aqui. Né? Se eu estiver fazendo com a caneta, eu vou digitar isso aqui, tá? Com o tempo, vocês vão guardar isso aqui, né? Lá, o G00, G01. Isso aqui é para a máquina saber que as medidas vão ser em milímetro, que vai ter algum lugar que ela vai movimentar rápido, né? Então, a gente coloca tudo isso aqui, tá bom? Então, chama comandos da máquina. É só decorar isso aqui. Qualquer programa de fresadora, você vai começar com isso aqui. Agora, esse preto aqui é que vai diferenciar de acordo com a medida da peça. Ok? Então, isso aqui é o código G, que vocês estão começando a ver aqui, que chama funções preparatórias ou códigos preparatórios. Ok? Então, o que a gente fez foi esse preto aqui, e agora nós estamos incluindo isso aqui que já é padronizado, do jeitinho que está aqui. Não tem que botar nenhuma letra aqui a mais, nem número aqui. Tá vendo? Esse 1000 aqui é aquela RPM de 1000. O 20 aqui é o diâmetro da ferramenta, né? Então, tá vendo? Isso é para a máquina saber, ok? Então, o que a gente vai fazer agora aqui no 6º passo? Repetir lá, né? Manter lá aquilo que nós fizemos do percurso da ferramenta, esse preto aqui, e acrescentamos aqui lá no papel, né? Ou se eu estiver fazendo no computador, digito esse código igual está aqui, que representa os comandos da máquina. Então, lá na máquina, né? Lá na máquina, na hora que o operador tiver inserir esse programa lá na máquina, com o cartão de memória, na outra máquina com o pendrive, lá no monitor da máquina vai aparecer os códigos, tá vendo? Já aparece, mas a gente tem que colocar lá no programa, né? Então, aparece lá, né? Tudo isso aqui lá no display da máquina. Agora nós vamos para o 7º passo. 7º passo, olha aqui. Ó. Será necessário acrescentar abaixo das linhas de percurso X e Y, né? Abaixo, os códigos preparatórios de finalização de programa. Nós colocamos lá aqui os códigos que eu coloquei em azul, que é o comando da máquina. Além desse, nós vamos colocar abaixo aqui
do percurso XY que a gente já fez lá no início, aqui, ó, esse verdinho aqui, né? Estou falando verde porque eu coloquei verde, lá é tudo preto e branco, né? Você está falando na caneta aí é tudo azul. Então, também é padronizado. Aqui eu repito o G00, repito o G01, é tudo padronizado. Até terminar com M30, tá vendo? Então, isso aqui significa, esse bloco aqui do código G significa finalização do programa. A máquina só vai desligar a hora que, se tiver aqui no final, na última linha, o M30. Então, M30 você já vai guardando, né? A máquina vai entender que é desligar a máquina. Mas o exemplo que a gente viu aqui no comando da máquina azul, você não precisa de preocupar. Isso aqui é sempre isso aqui. Sempre isso aqui, né? Você não, aqui, nas medidas do desenho, que vão variar. Claro que quando a gente for ver no torno, programação no torno, que a gente está vendo fresagem, isso aqui vai mudar um pouquinho, tá? Mas fresagem é assim. Então, né? Nós acrescentamos aqui essa parte, esse código G que eu coloquei de azul, que representa o comando da máquina, e colocamos aqui embaixo esses códigos aqui que eu coloquei de verde, que representa a finalização do programa. Ok? Esse foi o 7º passo. Bom, antes de ir para o 8º passo, eu coloquei aqui o significado daquelas funções, né, da linguagem G. Claro, para a gente ganhar tempo aqui na aula, né? Depois você volta aqui para ver com calma, né? Aqui para ganhar tempo. Aqui que nós já estamos, né, com mais tempo de aula aqui. Você já deve estar cansado aí, doido para ir no banheiro, etc. Mas aguenta mais um pouquinho que já está acabando. Então aqui, ó, o G00 significa lá na máquina o movimento rápido da mesa da fresadora. G01 significa um movimento programado, um movimento lento lá da ferramenta quando ela está começando a fazer a usinagem. O G21, já tinha falado, é para a máquina saber que as medidas estão em milímetro. Se tiver em polegada, vai ser outro código. G54 para saber que eu fiz lá aquele 0 peça, né, que a ferramenta vai partir lá do ponto de referência. O G90 é para saber que as medidas estão de coordenadas absolutas, elas vão partir tudo de um lado da peça só. O T significa ferramenta, porque em inglês ferramenta começa com a letra T, é a palavra tool. Então, por isso que não é F, é T de ferramenta no idioma inglês, né? Então, eu vou usar uma ferramenta só, com o diâmetro de 20, né? Então, por isso que significa lá aquele código que já está lá padronizado, T0120. O S é a RPM, a rotação. Vem da palavra em inglês speed. Speed em inglês é rotação em português, por isso que vem a letra S. Qual que é a rotação que a gente vai colocar na máquina? 1000. Então a gente coloca, por isso que vai ter o código lá, S1000. Se a rotação fosse 1500, seria S1500, tá bom? F é o avanço, tá? Não pode confundir com ferramenta, não. É porque é no idioma inglês. Vem da palavra feed, que é passo, né? Então, o F é o avanço. Então, o avanço que está lá, lembra lá no início quando tinha o desenho, tá falando que nós vamos usar o avanço de 50 milímetros por minuto. Então, vai ser o F50 que a máquina vai entender. M03 é para ligar o mandril com a fresadora, com a fresa. E o M5 é para desligar, porque a ferramenta vai ter que ligar, a ferramenta fresa, girar, fazer aquele contorno de 0 a 1, 1 a 2, 2 a 3, 3 a 0. E depois, quando voltar no ponto de referência, ela vai desligar. Então, a máquina tem que entender isso pelo código M05, que é desligar o eixo vertical. M30 é a última parte do programa, que significa fim de programa, para a máquina desligar. Ao que chegar lá no ponto 0, de novo, ela vai desligar. A letra N, nós vamos ver mais à frente, é a quantidade de linhas lá que tem no programa. A gente vai ver mais à frente. E quando tem x0, y0, igual aqui, né, é aquele 0 peça, tá? É quando a ferramenta vai retornar para aquele ponto de referência. Aí vai aparecer esse x00. Quando que ela vai retornar para o ponto de referência? Quando terminar a usinagem, tá? Então aqui é só para vocês terem uma ideia, né? Eu fiz uma apostila com o resumo disso tudo aqui, né? Tá lá no software da Polimig Pincel Atômico, né? Mas aqui depois você pode voltar aqui para ver melhor isso aqui. Com o tempo você vai guardando. Aí não precisa decorar. Você teve a dúvida, não lembro o que é G21. Você vem aqui e olha. Vai lá na sua apostila, olha, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia, para a gente então terminar o programa, né? Bom, agora aqui, antes de terminar o programa, para terminar o programa, a gente tem essa observação aqui, ó, estrutura de um programa CNC. Nós estamos fazendo de fresagem, né? Um programa CNC é composto por várias linhas, né?
aquela linha lá com G01, a linha com T1, a linha com S1000, a linha com F50, né? Então essas linhas são chamadas blocos, né? Cada uma dessas linhas inicia com a letra N maiúsculo. Isso aqui é um padrão também, né? De qualquer máquina CNC. Depois desse N, eu vou colocar um número da linha. Linha 1, linha 2, linha 3, ou linha 10, linha 20, né? Uma numeração. Então é igual tá aqui, né? Então eu vou fazer isso aqui, ó. A primeira linha eu vou chamar de linha 10. A segunda eu vou chamar de linha 20, a terceira de linha 30, a quarta de linha 40, assim por diante. Se tiver, né, linha 90, linha 100, linha 110, linha, né? Então vamos supor que esse aqui só tinha 9 linhas. Então vou chamar. Tem algumas máquinas que chamam de linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, mas vai ter o N. N1, N2, N3, aqui nós estamos fazendo N10, N20, tanto faz, tá? Geralmente a maioria das máquinas, em vez de usar N1, começa com o 10. Então, é isso aqui que a gente precisa. E por que eu estou falando isso? Porque essa coluna aqui, cheia de N número, nós vamos colocar lá na frente do programa. Na frente daquele programa que nós vimos no slide anterior, nós vamos colocar essa coluna vermelha aqui. Eu estou falando vermelho porque está aqui vermelha, né? Isso aqui não tem cor que vai colocar lá, não. Ok? Então, vamos ver como é que vai ficar para encerrar o programa. Ah lá, tá vendo? Então, a estrutura do programa que eu coloquei de vermelho, eu vou colocar aqui, ó, na frente da primeira linha lá, vou colocar o N10, na frente da segunda o N20, na frente da terceira o N30 e assim por diante, né? Esse aqui foi até 110, né? Lá, então eu coloquei aqui. Então, isso está representando cada linha. Por que tem isso? Porque se eu quiser fazer uma modificação lá na peça, um pouco o programa, eu errei no programa, o CAN errou no programa, aí eu vou olhar lá onde é que errou. Se começar a piscar lá no N70, eu venho aqui no N70 e modifico aqui. Porque para não ficar contando as linhas, tem programa que dá 500 linhas, vai até no N500, tem umas que dá N4500. Então, para não ficar procurando, o programa fala, o CAN dá uma observação que tem um erro no N80. Então, eu já venho aqui no N80 e falo, beleza, que faltou o G90, né? Esqueci de colocar o G90. Então, isso aqui é só para ter, mas tem que ter isso aqui, senão a máquina não consegue ler. Ok? Bom, finalmente, gente, agora nós terminamos o programa. Agora já temos a programação CNC completa para fazer a fresagem nessa peça aqui, né? Com as medidas. Né? A peça é uma peça retangular, a largura é 200, o comprimento é 250, a ferramenta fresa 20 de diâmetro, a rotação da fresa 1000 RPM e o avanço na mesa 50 milímetros por minuto. Então aqui está o programa, tá vendo? Agora não coloquei colorido. Então aqui, ó, essas três primeiras linhas aqui, o N10, o N20 e o N30, é aquilo que a gente coloca tudo igual na máquina, mas de acordo com as medidas que eu tenho. Observa aqui, ó, o 20 marrom é porque eu tinha lá a ferramenta com 20 de diâmetro. O S1000 é porque a rotação é 1000. E o F50 porque eu quero que a máquina usina com 50 de avanço na mesa. Então, o que vai mudar vai ser as medidas que eu tenho aqui no início, né? Os códigos aqui fica tudo igualzinho, ok? Olha lá, o X menos 250, lá, né? Aqui em cima, né? X menos 250. O Y na linha 50, o Y menos 200 aqui, né? O N70, né? Perdão, o N60 é o X positivo, e lá do ponto 3 ao ponto 0 foi o N70, o Y200, né? E aqui eu vou repetir aquilo lá de fim de programa, tá vendo? Aqui vou repetir aquilo lá que eu tinha colocado de verde, né? Então isso aqui que é o programa para fazer essa peça. Nós gastamos aqui quase 1 hora, né, para fazer isso aqui, mas se usar o CAN, é só 5 minutos que o CAN vai fazer isso tudinho aqui para nós. Vai entregar prontinho, digitado. É só a gente colocar no cartão de memória. Mas nós estamos fazendo aqui nessa primeira aula, independente do CAN. Então aqui vocês estão vendo, para poder você aprender que um dia que você quiser conferir se a linha N20 tá certa, você sabe que o 20 é diâmetro da ferramenta, que o S é rotação, que o F é avanço, ok? Então, aqui está pronto o programa CNC para fazer essa peça aqui. Independente se é na máquina do fabricante Home, do fabricante Fagor, do fabricante Mazak, né? É isso aqui.
Ok? Agora, o operador é que vai pegar esse material, vai prender lá na amostra da peça, né? E agora ele tem que só ter o programa que está lá no cartão de memória, ou a gente vai mandar do nosso computador, notebook, via Bluetooth para a máquina já vai fazer isso tudo aqui. Agora, quando eu estou fazendo manualmente, na caneta, né? É igual nós fizemos aqui, ok? Então nós temos aqui, né, um vídeo, né, um link de vídeo, né, do YouTube para você colocar esse link lá e assistir um vídeo de uma fresagem CNC um pouco parecida com esse que nós temos no programa. Agora, você tira uma foto aí com o seu celular aqui desse link, né, e digita esse link lá no YouTube para você acessar o vídeo, tá? E depois nós vamos ver uma parte 2, né, numa outra aula, para eu falar do torno, né, e dar mais um exemplo desse aqui. Então hoje foi só nessa aula parte 1, para quem é meu aluno do curso de mecânica da Polimig da EAD, né, é só essa parte da aula que eu estou substituindo hoje, né? E na outra aula presencial nós vamos ver a parte 2. Quem só assiste aqui as minhas aulas no vídeo, na semana que vem eu já vou colocar a parte 2. Então, bons estudos para vocês. Muito obrigado aqui pela atenção que tiveram comigo nessa aula.